Gaceta e Planeta urgente. Oferecimento Caprioli Turismo. Preços promocionais. Voos de Campinas para a pousada do Rio Quente. Quero a vida sempre assim. Olha que coisa mais linda. Extensivo de Maio Coque. Entre nessa turma. Matrículas abertas. McDonald's apresenta Desejo de Comer 3. No terceiro andar de um elegante edifício na Terceira Avenida, esta intrigante mulher com 3 parafusos a menos na cabeça, após ouvir a palavra não 3 vezes seguidas, constata que o estômago do pobre rapaz roncara de fome 3 insistentes vezes. Assim sendo, convida o promissor jovem para experimentar os 3 novos sanduíches do McDonald's. McMillan, McChicken Parmigiana e McDuplo, R$2,45 cada. Nas grandes jornadas da minha vida, inclusive nas estrelas, a voz sempre foi fundamental. Se eu tivesse problema na garganta, eu ficaria rouco e não conseguiria dirigir o meu time. Sem a voz, não seria possível chamar a torcida para vibrar junto comigo. Sem voz, seria muito mais difícil comandar minha tripulação. Semana Nacional da Voz. De 16 a 21 de abril. Voz é vida. Cuide da sua voz. Neste domingo, ninguém vai ficar parado, porque o Planeta Xuxa tá demais. Esse planeta tá gostoso. A música toma conta da festa, com os ritmos que estão sacudindo a galera. É um show de atrações pra você. Você não pensou, você ajudou. Tem a Super Agente Infração, a serviço da boa forma. E ainda vão rolar papos imperdíveis com muita gente famosa. Neste domingo, 4h15 da tarde, Planeta Xuxa. Gustavo Kirten está na final do torneio de Monte Carlo. Ele derrotou agora há pouco o argentino Guilherme Coria por 2-0 e amanhã decide o título com o marroquino Hisham Arazi. Maior revelação do tênis argentino nos últimos anos, Guilherme Coria vendeu caro a derrota para Guga no primeiro set. O equilíbrio só foi rompido no 9º game, quando Guga quebrou o serviço de Coria para fazer 5-4. Em seguida, o brasileiro manteve o saque e fechou o set em 6-4. O segundo set foi muito mais tranquilo para Gustavo Kirten, que impôs seu ritmo e não permitiu reação do argentino. Guga quebrou o saque de Coria 2 vezes, uma delas no 7º game, num lance sensacional. Depois foi só manter o saque e fazer 6-2. Guga foi campeão em Monte Carlo em 99 e vai tentar repetir a proeza contra o marroquino Hisham Arazi, a quem venceu recentemente na Copa Davis. São Paulo tem problemas, mas está otimista para o clássico contra a Portuguesa amanhã no Canindé. O São Paulo fez hoje de manhã, com a presença de muitos torcedores, o último treino antes do clássico deste domingo diante da Portuguesa de Desportos. Depois de ter perdido os 3 últimos jogos e caído para o 6º lugar na classificação, a equipe tem que vencer para continuar com chances de chegar às semifinais. Sem poder contar com Alexandre, Fábio Simplício e Maldonado suspensos e com Fabiano, que teve 2 costelas fraturadas na última quinta-feira, o técnico Vadão aposta na experiência e no entusiasmo dos 3 jogadores convocados para a seleção brasileira: Rogério Ceni, Belletti e principalmente França. O atacante é o artilheiro do time no Paulistão com 10 gols e volta à seleção depois de ter ficado de fora da partida diante do Equador. De repente ir para a seleção é subir uma notícia muito boa, traz uma alegria muito grande. E não se esqueça, o Futebol na Globo começa às 4 horas da tarde deste sábado. O
O Santos tem hoje um jogo difícil em São Caetano. Do lado do Peixe estará uma figuraça que já passou pelos dois times. Com vocês o homem, o mito, Serginho Chulapa. Daqui eu só saio com o visual ao mar. 18 anos de praia e aquele ar de rei do pedaço. Super interessante estar pegando autógrafo assim do cara, sei lá, famoso, né? Tô até tremendo, não sei nem o que falar, tô trabalhando. Capaz de chegar no serviço e ser mandado embora ainda. Você tem que ser simpático, você tem que tratar bem as pessoas. Por isso que a gente, em todo lugar que eu vou, a gente é bem recebido, né? Eu me dou bem com todo mundo, então isso pra mim é importante, né? Nem sempre foi assim. Nos tempos de jogador, a simpatia não estava entre as virtudes de Serginho. O cuspir na casa dos outros pra mim é normal. Eu acho que é uma situação normal, sabe? Não é um desrespeito, é uma maneira que você tem pra tentar irritar os jogadores. Os ares da praia fizeram bem a ele. Hoje, aos 47 anos, está até mais magro do que antes. E o comportamento irreconhecível. Tu anda na beira da água, da praia, tu vai refletindo as coisas que tu fez, tá? Tu vai relaxando, então você vai cair numa realidade. Eu pensei que eu sabia tudo, mas a gente não sabe nada ainda, né? Então acho que aprendi muitas coisas e hoje, graças a Deus, sou uma pessoa tranquila. Santos e São Caetano. Um jogo que faz Serginho abrir o baú de recordações. No fim da carreira, ele jogou no time do ABC, quando o azulão ainda era vermelhão. Bons tempos, hein, Serginho? Depois de velho, os caras fazendo viajar para Jales, Rio Preto, que é muito longe, né? Mas eu ia com maior vontade, porque o ambiente era bom, né? E a gente tinha um objetivo. Agora você não ia no ônibus, não, né? Não ia no ônibus. Eu ia no... Os caras alugavam uma van com geladeirinha e tal pra mim. Com bastante água, né? Água, né? Água, é. Um nome que a torcida do São Caetano já gritou muito. Um nome que no Santos é histórico. Há 17 anos, foi ele quem fez a torcida comemorar pela última vez um título paulista. O último título que nós tivemos, nós viemos aqui para... Saímos de São Paulo e viemos para Santos, parou a cidade de Santos, né? A cidade de Santos, saiu todo mundo na rua. Nunca mais esqueço esse episódio. Parou o ônibus na entrada ali, o ônibus não andava mais, tivemos que subir no caminhão do bombeiro. A cidade parou, a cidade estava feliz. Então acho que dessa vez a gente tem tudo para não deixar escapar, para dar mais uma alegria para esse povo santista, né? A intuição do craque diz que se o Santos vencer hoje, não para mais. E ninguém duvida que se o título vier, vovô Chulapa vai virar moleque de novo. E cenas como essas vão se repetir. Já vai só comemorar com o pessoal, né? E apesar que eu tô rindo de sério já, eu tô largado agora. Santo sempre santo, corre agora, Globo Esporte. Oferecimento Unip, Universidade Paulista. Educação de qualidade. Neste sábado, a zorra vai ser total. Vai ser! Porque aqui rola o maior alto astral. Eu resolvi seguir a minha estrela guia. E agora, com a chegada dessa figura que é um espanto, a zorra vai ser de arrepiar. Minha vingança será maligna. Neste sábado, depois de Porto dos Milagres, Zorra Total. É dia de aniversário e edição especial do jornal Hoje, de 71 a 2001. As notícias do mundo e do Brasil. Os peritos investigam os documentos sobre o desvio do dinheiro da Sudã. 19 suspeitos foram soltos em Tocantins. Erro mortal. O Peru derruba um avião de missionários e mata uma mulher e uma criança. No tom da paz e da solidariedade, o músico ferido por assaltantes no Rio participa de um encontro de bandas de mundos diferentes. As reportagens especiais. O presidente Fernando Henrique dá uma entrevista exclusiva e fala sobre corrupção. Isso não é uma CPI, é uma, digamos, uma agitação política. Roberto Carlos, 60 anos, um caso de amor com o público que está sempre recomeçando. Adoro muito, feliz aniversário. Quando eu estou aqui
eu vivo esse momento lindo. Você vai ver agora, nesta edição especial de 30 anos do Jornal Hoje. Boa tarde. Começa segunda-feira uma das partes mais importantes da investigação sobre o escândalo na Sudã. A análise dos documentos recolhidos em escritórios e na casa dos suspeitos em Belém do Pará. A documentação está em Palmas, no Tocantins, onde se concentram as investigações. A cela especial separada para os suspeitos com curso superior teve pouca utilidade. Muitos nem chegaram a aproveitar a regalia. Foram liberados antes mesmo de serem transferidos para a casa de custódia de Palmas. Os procuradores e delegados não tiveram tempo de abrir as caixas de documentos que chegaram ontem do Pará. A justiça foi mais rápida. O Tribunal Regional Federal de Brasília liberou 10 presos. Na segunda-feira, a Procuradoria da República e a Polícia Federal vão começar a analisar os documentos que foram apreendidos no Pará. 2 peritos de Brasília vão ajudar nas investigações fazendo auditorias. E na semana que vem, os suspeitos vão ser chamados para depor. Entre os presos que receberam habeas corpus, Maria Auxiliadora Barra, ex-diretora financeira da Sudã, acusada de desviar 320 milhões de reais em projetos fraudulentos. Na lista também estava Paulo Roberto Neri, ex-diretor de projetos da Sudã. Depois da decisão do TRF, o juiz responsável pelo caso no Tocantins resolveu liberar o restante dos presos. 9 detidos voltaram para casa, como o empresário José Carlos Sobrinho. A esperança era essa mesmo, que ia sair rápido, né? A polícia tem 1 mês para concluir o inquérito. Cleisla Garcia, Jornal Hoje, Palmas. Das 25 pessoas que chegaram a ser presas, acusadas de desvio de verbas da Sudã, apenas 2 continuam na cadeia. A Força Aérea do Peru derrubou um avião que levava missionários americanos para a floresta amazônica peruana. Uma mulher e uma criança morreram e 3 pessoas ficaram feridas. Autoridades peruanas disseram que o hidroavião vinha do Brasil sem plano de voo e que o piloto não se identificou. O exército pensou que fosse um avião de traficantes e a aeronave foi abatida. Morreram a missionária da Igreja Batista Verônica Bowers e a filha adotiva dela, Charity, de 6 meses. Verônica vivia no Peru desde 93. Nem o carro do secretário de Segurança do Ceará escapa da ação dos assaltantes. O general Cândido Vargas Freire participava de uma festa quando o motorista dele foi atacado por 2 homens armados. A Secretaria de Segurança acredita que o assalto tenha sido planejado por um grupo de delegados e policiais afastados do cargo na semana passada para desmoralizar o secretário. O carro foi levado pelos assaltantes e encontrado hoje de manhã. 2 bandas unem mundos bem diferentes em Pernambuco. O tom delas foi o da paz e o da solidariedade. O encontro aconteceu durante um festival de rock em Olinda. Só os bastidores do festival de música alternativa mais importante do país reservariam um encontro como este. Os ingleses descendentes de indianos, A&W Foundation, e uma das bandas mais representativas do cenário pop rock nacional, o Rapa. Na folga, os visitantes seguem para a periferia. A distância geográfica entre eles é imensa, mas a identidade elimina as fronteiras, aproxima as 2 bandas. Em comum, a preocupação social e a música engajada. Aqui, ídolos viram plateia. O show é das meninas do balé afro Magé Molé. As bailarinas recebem apoio do Rapa, que destina 5% da venda de seus discos a organizações não governamentais. Tem pessoas que dependem só de você dar uma força, só de ter um incentivo. A música é uma das poucas coisas que você não pode tirar das pessoas. É a forma com que elas podem expressar o que sentem, disse o vocalista Dr. Das. Para o Rapa, mais um motivo para festejar. É a primeira vez que o baterista Marcelo Iuca viaja com o grupo depois de ter sido baleado num assalto no Rio de Janeiro em novembro passado. Voltar a ter o cotidiano normal, acho bem legal, estou bem feliz. Beatriz Castro, Jornal Hoje, Olinda. E na semana em que o Jornal Hoje completa 30 anos, um brasileiro famoso também fez aniversário. O rei Roberto Carlos chegou aos 60 anos, mais amado do que nunca pelo público. Da irreverência da Jovem Guarda até hoje, são 42 anos de carreira.
A passagem do tempo só ajudou a eternizar o ídolo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. E olhando pra você, tantas emoções eu sinto. Quem é o rei não perde a majestade, né? Quem não conhece Roberto Carlos, né? Adoro Roberto Carlos. Eu aprendi a gostar com a minha mãe, né? Cada um tem a música preferida na memória. O importante é que emoções eu vivi. Como é grande o meu amor por você. Eu sou terrível. O rei também elegeu a sua. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. Canções que os músicos dos Titãs cresceram ouvindo e regravaram. É difícil superar as versões originais. É sempre um desafio regravar alguma coisa dele. E as pessoas se reconhecem, tem uma linguagem que é simples, direta, né? Que lembra uma época da vida da gente, né? Da mocidade, da juventude, dos namorados. Então, emociona sim. Como é grande o meu amor por você. Lugares que também já serviram de inspiração para Roberto Carlos. Essa aqui é a velha estrada de Santos, por onde hoje o motorista nem pode mais passar, ela está interditada. Mas as curvas desta estrada serão sempre lembradas. Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. A amiga de longa data revela que vem novidade por aí. Depois do momento tão difícil, né, que o Roberto passou, eu acho que ele está num momento maravilhoso. Ele encontrou no trabalho, né, essa força de renascer e de recriar. Eu acho que ele vem aí fazendo muita coisa bonita, viu? 1 ano e 4 meses sem Maria Rita. Roberto Carlos preferiu uma comemoração discreta dos 60 anos. Foi quinta-feira na Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Rio de Janeiro. E ele cantou. O aniversário de Roberto Carlos coincide com o do jornal Hoje. Quando o jornal estreou, ele tinha acabado de completar 30 anos. Parabéns pro Jornal Hoje e para todos os ouvintes que também estão de parabéns por terem o Jornal Hoje no ar. A gente agradece e os telespectadores retribuem. Alô, Roberto, beijo, te adoro muito, feliz aniversário. E muitos anos de vida cheios de emoções. Mariana Couto, Jornal Hoje, São Paulo. Chorei, se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Veja a seguir, o presidente Fernando Henrique fala ao Jornal Hoje. E o clima de tensão no Canadá, a Cúpula das Américas chega ao principal dia, cercada por manifestantes. Essa é minha mãe, igualzinha a moça daquele filme famoso. Meu pai é legal, mas na hora das notícias ele fica sério. O Boris bem que podia ser mais esperto, como os cachorros dos desenhos. Ah, meu irmão, depois que eu ensinei pra ele que Sky é interativa, ele só assiste futebol desse jeito, escolhendo a cena. Metido. Sky, a emoção mora com você. Hoje, mais um desafio de arrepiar no Campeonato Paulista. O Azulão e o Peixe se enfrentando num jogo decisivo na luta pela classificação. São Caetano e Santos, ao vivo, hoje, 4 da tarde. Futebol 2001. Dia 24 de abril, alguém muito importante espera você na escola. Estou te esperando, esse dia é nosso, é o meu encontro com você. Quero te ver.
24 de abril, Dia Nacional da Família na Escola. Compareça. Ministério da Educação. Boa escola para todos. Governo Federal. Neste sábado, no Terra da Gente, em Roraima, no Rio Xeriuini, um novo ponto de pesca dos tucunarés gigantes da Amazônia. Terra Preta, um vilarejo escondido no meio da floresta, onde os moradores vivem em comunidade. O pesquisador Douglas Frisch, que redescobriu o Brasil com o registro do canto de mais de 600 espécies de pássaros. Uma vez o passarinho cantou, não esqueço jamais o canto. Na hora do rancho, uma receita sofisticada do Vicentão. Frutos do mar ao molho rosé. Neste sábado, depois do Jornal Hoje, Terra da Gente. Hoje é um dia especial para a família real britânica. A Rainha Elizabeth completa 75 anos e não dá sinais de que vai abdicar em favor do filho Charles. Uma salva de tiros no Hyde Park de Londres marcou a data, mas a rainha não foi. Ela passou o aniversário só com o marido, o príncipe Philip, no castelo de Windsor. Nenhum dos 4 filhos apareceu. Charles, Andrew e Anne estão viajando. E Edward não tem aparecido muito em público desde que a mulher, Sophie, falou mal da família real. Ainda assim, a Rainha Elizabeth pode comemorar. 7 em cada 10 britânicos acham a monarquia melhor do que a república. No limite da vida real, um homem dado como morto foi encontrado vagando na selva da Tasmânia. A aventura de Benjamin Maloney, de 27 anos, começou em meados de março. Ele estava fazendo uma caminhada na selva quando se desviou de uma trilha e se perdeu. Nos primeiros dias, comeu o arroz que levava na mochila. Depois, sobreviveu à base de cogumelos selvagens e água. Ele passou muito frio e calor. As equipes de resgate concluíram que Benjamin estava morto e encerraram as buscas. A família até organizou um serviço religioso para ele. Mas 5 semanas depois de ter desaparecido, Benjamin foi encontrado por um grupo que acampava na selva. Ele estava confuso e muito magro, mas bem. Nos seus 30 anos, o Jornal Hoje fez esta semana uma entrevista exclusiva com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que chamou de agitação política a criação de uma CPI da corrupção no Congresso. O presidente também falou sobre CPMF, sobre Lula e outros temas, na entrevista que deu em Brasília a Cristina Serra e Carlos Nascimento. Nesta semana de aniversário do Jornal Hoje, às vésperas de seu embarque para a reunião da Cúpula das Américas no Canadá, o presidente Fernando Henrique Cardoso nos recebeu em sua residência no Palácio da Alvorada, a repórter Cristina Serra e eu. Presidente, a oposição conseguiu os votos necessários no Senado, está perto da CPI da corrupção e mesmo depois de todas as revelações do escândalo da Sudã, o senhor continua contra? Eu não tenho nada a temer da CPI. O governo não tem nada a temer nem a esconder. Apenas acho que o Congresso está desvirtuando suas funções, porque isso não é uma CPI, é uma, digamos, uma agitação política. Vamos pegar os casos que estão em pauta aí. Caso Sudã, que tem que resolver, não é só prender, nós estamos prendendo, aliás. Nunca houve tanta gente na cadeia, gente de colarinho branco e gravata como neste governo. Nunca na história. DNR, todos os casos que o senador Antônio Carlos denunciou, todos já estavam na polícia. Ele pegou relatórios do governo e aí vai para a tribuna e denuncia. Aí dá a impressão de que o governo não está tomando providências, mas está tomando providências. DNR. Bom, dossiê Caimã é farsa. Eu ainda vou conseguir botar na cadeia quem fez a papelada falsa. Depois, quais são os outros casos? A telefonia, a privatização, um ponto em que a oposição insiste. O que houve com a telefonia? Nada. O que houve foi um grampo, né, feito por ex-funcionários do SNI, que venderam a particulares e ninguém foi atrás dos particulares. É curioso isso. A oposição insiste também na investigação sobre o suposto envolvimento do ex-secretário Eduardo Jorge com o juiz Nicolau. Você falou muito bem, suposto. Por quê? Porque isso já foi passado a limpo de todo jeito. Foi feito levantamento de todo o sigilo bancário dele, Eduardo Jorge, da sua mulher, da sua família e dos seus sócios. Foi feito um rastreamento pelo Banco Central de todos os cheques do juiz Nicolau. Nenhum foi parar na conta de nenhuma dessas pessoas. Tá? Foi feito 2 devassas na Receita Federal para saber se os bens dele são compatíveis com a renda dele. 2. O que querem? O que o senhor achou das explicações do senador Jader Barbalho sobre o possível envolvimento dele nesse escândalo da Sudã? O que ele disse é o seguinte, é que a ligação que ele tinha com a pessoa envolvida foi uma ligação anterior a essa pessoa estar envolvida. É verdade. Ou pelo menos, se for verdade, não houve ligação com ele.
Se houver outros fatos, a investigação no Sudão vai mostrar. O senador ACM faz falta como aliado? O senador ACM foi um aliado bom. Ele realmente ajudou uma porção de reformas importantes no Brasil. Né? O senhor aceitaria reatar com o senador Antônio Carlos? Pessoalmente, eu não rompi pessoalmente com ele, nem com ninguém. Não é? Politicamente, não sou eu quem tem que tomar as medidas necessárias. O que o senhor achou do Lula ser novamente o candidato do PT? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que existe em política o que se chama fadiga de materiais nos aviões. O efeito surpresa não tem. É, de novo, a mesma coisa, quer dizer, não tem, não é isso? E no caso de um presidente, tem um estilo, fez umas coisas e tal. No caso de um candidato, não sei, vamos ver. O senhor acha que o ministro Malan deveria participar do debate sucessório, fazer parte das opções à sua sucessão? Bom, eu acho que todos aqueles que têm as qualificações, como tem o ministro Malan, eu acho que, em princípio, se tiverem vontade, o ministro Malan me diz sempre que ele não quer. Mas se tiverem vontade, por que não? O que o senhor achou das observações do senhor Ciro Gomes sobre a sua pessoa? Olha, do Ciro eu não gosto de falar. Eu acho que as pessoas que vão para um caminho de ataques pessoais não fazem bem nem elas próprias, nem o país. Com relação a Furnas, presidente, a empresa vai ser privatizada ainda no seu governo? Eu gostaria. Furnas é uma empresa importante para o Brasil. Não é mais simbólico que foi a Siderúrgica Nacional, que foi privatizada pelo presidente Itamar Franco. A Siderúrgica Nacional é o símbolo de uma época. Mas de uma época, como mudou a época, fez bem o presidente Itamar em privatizá-la. Faz mal em não querer que se privatize Furnas, porque é outra época. O senhor vai pedir a renovação da CPMF, presidente? Olha, são mais ou menos 16 bilhões de reais. Ou faz CPMF ou algum outro imposto que gere isso, porque senão o que para? Saúde, educação, estradas. Quer dizer, essa aqui é a discussão. Não querem CPMF? Vamos arranjar outra forma de ter o dinheiro. Não tem dinheiro, o que vai cortar? Cortar programa de Bolsa Escola, cortar programa de saneamento básico, diminuir o salário mínimo, que a opção é essa. E a correção da tabela do imposto de renda, presidente, é possível? Isso pode acontecer? É possível. Agora, veja, um dado que eu vou lhes dar. Quantas pessoas recebem até R$900 no Brasil, sabe? Mais ou menos 90%. Mais ou menos 90% da população já não paga imposto de renda. Se você aumentar a isenção, o número de que vão pagar é menor. Então, eu vou ter que aumentar o imposto desses que pagam. Os brasileiros, nesse momento, estão procurando entender o que é a participação do Brasil na ALCA. Isso. O senhor, quando essa entrevista for ao ar, estará dizendo aos países americanos quais são as condições do Brasil para fazer parte desse acordo. Quais são? Negociação de ALCA é igualzinha à negociação de União Europeia. É da cá, toma lá. Não tem um melhor ou outro pior. O Mercosul tem futuro, presidente? Olha, eu acho que o Mercosul é uma vantagem tão grande para os nossos países. Veja o comércio. A Argentina exporta 35% da sua produção para o Brasil. Vai fazer o quê? O Jornal Hoje agradece as entrevistas do presidente Fernando Henrique Cardoso nesta semana importante para nós, em que o nosso telejornal completa 30 anos. Carlos Nascimento e Cristina Serra, de Brasília. Hoje é o principal dia da Cúpula das Américas e líderes de 34 países, entre eles o presidente Fernando Henrique, estão reunidos neste momento. É o que informa de Quebec a correspondente Zileide Silva. A reunião começou às 10 horas, horário de Brasília. Foi a primeira sessão de trabalho com todos os 34 governantes. E, por enquanto, está tudo tranquilo aqui em Quebec. Mas a segurança nas ruas foi reforçada. Ontem, manifestantes e policiais entraram em confronto. Vários trechos da cerca que isola o centro de Quebec foram quebrados. E só com gás lacrimogênio, a polícia conseguiu controlar a situação. A confusão atrasou a abertura oficial da terceira Cúpula das Américas. O presidente Fernando Henrique foi o terceiro a discursar e fez um discurso duro. Chegou a dizer que a ALCA pode ser indesejável se alguns princípios não forem respeitados. Fernando Henrique disse ainda que o Mercosul é uma prioridade absoluta para o Brasil e que os portadores de AIDS devem ter o direito a remédios mais baratos. Zileide Silva, Jornal Hoje, Quebec. Você vai ver em instantes um dia muito especial para o Jornal Hoje. 30 anos de notícias, cultura, saudades e renovações. Para suas fotos durarem por gerações... Alô? A Maria tá aí? Seu papel tem que ser Kodak. Olha, para convencer a Maria. Agora, com a tecnologia Duracolor.
Não disse? Ele é a minha cara. Para que suas lembranças durem por gerações, peça o novo papel Kodak. De goiaba, chocolate, morango, doce de leite. Panko, amor, carinho e dedicação. Produtos de qualidade. Com Neosaldina, a dor de cabeça passa logo de cara. Milhares de escolas estão de portas abertas para os voluntários. E os resultados estão por todo o Brasil. Voluntário na educação é amigo da escola. Apoio Bahia, melhor para trabalhar, melhor para viver. Neste domingo, em temperatura máxima, vai rolar o máximo em ação e aventura. Parque dos Dinossauros. Um grande sucesso de Steven Spielberg, que arrepiou plateias de todo o mundo. Parque dos Dinossauros. É emoção que não tem tamanho. Neste domingo, 2 da tarde, o bicho vai pegar na temperatura máxima. É carnaval na Bahia. A festa em Feira de Santana, a micareta mais antiga do país. São 4 dias de folia e 200 mil pessoas nas ruas da cidade. A micareta de Feira de Santana existe há 64 anos e revelou grandes nomes do Axé Music, como a banda Chiclete com Banana. Nesta noite, Netinho, Araqueto e Durval Leles, com a banda Asa de Águia, animaram a multidão que foi às ruas curtir o carnaval fora de época. Imagens do espaço. A NASA usa computadores para mostrar como as cidades são vistas lá do alto. Os técnicos da Agência Espacial Americana reuniram informações de vários satélites. As imagens foram coladas eletronicamente e o resultado é uma espécie de viagem do céu à Terra. Em poucos segundos, a câmera se aproxima a 2.000 quilômetros. Aqui, por exemplo, aparece o símbolo de Hollywood. E esta é a imagem de Nova York feita do espaço. O tempo muda no sul do Brasil e o sábado fica frio e chuvoso. Uma frente fria avança pela região e o choque com ar quente que cobre o centro do país pode provocar temporais na faixa escura. Tempo fechado também nesta outra faixa cinzenta ao norte. Sol e céu aberto o dia todo nas duas áreas mais claras, com calor no sudeste e temperaturas mais baixas no Rio Grande do Sul. Nas outras regiões o sol também aparece, mas chove no fim do dia. Máximas de 22 graus em Porto Alegre e 35 no Rio de Janeiro. Patrícia Poeta e o tempo hoje. Há exatamente 30 anos ia ao ar pela primeira vez o Jornal Hoje. Neste dia tão especial, convidamos você a reviver um pouco as notícias, imagens, personalidades e profissionais que fizeram e fazem parte da história deste telejornal. 21 de abril de 1971. Esta vinheta com a música de Johnny Mads anunciava o telejornal que ficou conhecido como a primeira revista diária da televisão brasileira. Léo Batista, apresentador do Primeiro Hoje, se lembra da estreia. Não existia um jornal informativo, nada na metade do dia. Então começamos com o Hoje como se fosse uma revista ou algo assim. Léo ainda guarda relíquias da reunião de planejamento do telejornal. Eu guardei até hoje o manuscrito, né, que é uma espécie de uma ata, o que ficou decidido nas vésperas de inaugurar
Só não tem lá o título do jornal hoje, chama-se Jornal do Meio-Dia. And the highly personalized network visual programming. Inicialmente restrito ao Rio, a partir de 74, hoje passou a ser exibido em todo o Brasil. Foi pioneiro ao mostrar o país e o mundo sob a ótica feminina. Sônia Maria, Lígia Maria e Márcia Mendes foram referências desse noticiário que combinava comportamento com atualidade. O Brasil, um dos países de população mais jovem do mundo, tem 40 milhões de habitantes com menos de 14 anos. Quando o assunto era música, lá estava Nelson Mota com tendências, ritmos e estilos. Com a total decadência da música de rock, o reggae jamaicano passou a ser a grande estrela da música internacional de hoje. No Hoje tinha muita variedade de assuntos e um assunto que eu adorava e que adoro até hoje, que é a música popular e, em especial, os novos artistas. De Londres, a correspondente Bete Lima comentava os desfiles de alta costura e mostrava nas ruas jovens ditando ao mundo o que vestir. Cabelo tem sido uma forma de protesto desde os anos 60, quando o musical Hair difundiu a ideia de cabelo longo e livre. As entrevistas de sábado, que se tornariam marca do jornal, trouxeram muita gente famosa às poltronas de Leda Nagli, nas quais se sentaram Pelé, Caetano Veloso e Tom Jobim. A entrevista mais emocionante foi, sem dúvida alguma, a do Carlos Drummond de Andrade, até porque ele nunca tinha falado para a televisão mais que uma palavra. Você tem medo de alguma coisa? Nada. Tenho medo de se cair uma telha na minha cabeça, ele vai passar em cima de mim, que eu já me arrebentou a testa. Em 91, o Hoje, apresentado por Valéria Monteiro e Cláudia Cruz, sofreu mudanças no cenário e no formato. As entrevistas passaram a ser feitas fora do estúdio. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde para vocês. Vão jogar? Cristina Franco passou a apresentar o quadro Ponto de Vista, no qual falava sobre moda e beleza. Maurício Kubrusli trazia lançamentos do cinema e shows. Durante sua trajetória, o Hoje também acompanhou tragédias. A queda do elevado matou 26 pessoas, feriu gravemente 22 e deixou vários mutilados. Momentos de comoção nacional. E as grandes conquistas. Sob o comando de William Bonner, Fátima Bernardes e Mônica Waldvogel, registrou as transformações mais recentes da economia e da política no país. É um jornal, como um colega nosso antigo da Globo costumava dizer, é um jornal gerúndio. Enquanto as coisas estão acontecendo, você as está publicando, exibindo. Eu apresentei o Jornal Hoje durante o ano de 1996 e início de 1997. E nesse período, os dois fatos que mais me marcaram foram a queda do avião da TAM, em São Paulo, e o massacre de Eldorado do Carajás. Em 30 anos, do filme para o videotape, da máquina de escrever para o computador, o mundo conectado primeiro pelo satélite, agora pela internet. Depois de 28 anos no Rio, o Hoje ganhou casa nova. Em 99, mudou-se para São Paulo. Boa tarde, ótima tarde. E Sandra Annenberg inaugurou uma outra fase do telejornal. O Jornal Hoje é um telejornal saboroso, gostoso, delicioso de fazer e tenho certeza também que de assistir, porque eu já fui telespectadora do Jornal Hoje. Embora eu não pertencesse oficialmente ainda à equipe do Hoje, eu vivi momentos importantes da vida do telejornal, como no dia do impeachment do presidente Collor, quando o apresentei Hoje numa cobertura especial direto de Brasília. Ao longo desses 30 anos foram quase 9.500 edições, hoje preparadas nesta redação em São Paulo, onde todas as manhãs a nossa equipe se desdobra para oferecer a você o melhor telejornal. Vieram novos quadros. Depois de 400 anos, o vulcão Soufrière... Brasília ao vivo com Cristina Serra.
Nascimento, a palavra de ordem é reduzir o consumo. Séries de reportagens especiais. E a marca registrada. Priscila Brandão, Jornal Hoje, São Paulo. O Hoje também está na internet. Em nosso site, atualizado 2 vezes ao dia, você acompanha todas as notícias do telejornal, pode participar da enquete e conhecer cada um dos jornalistas que fazem diariamente o Hoje. Carlos Nascimento, Jornal Hoje, 30 anos. Os policiais atiraram. A mãe número 1 do mundo. Presidente Fernando Henrique. A modelo número 1 do mundo foi a grande estrela do pelotão brasileiro de bolé. A peça foi na quinta notificação da Petrobras. 32 acusados de corrupção ativa. A iniciativa de ir a pé até a Aparecida. Eu não ficar no cantinho qual um do beleza. 108 anos sobre a Baía de Guanabara. E falta um último agradecimento a você, espectador, que acompanhou o Jornal Hoje nos últimos 30 anos. Um encontro assim merece ser comemorado. Uma boa tarde, bom fim de semana. Terra da Gente. Oferecimento Caprioli Turismo. Preços promocionais. Voos de Campinas para a Pousada do Rio Quente.